Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus. Nós estamos concluindo aqui esse período do mês de abril, e essa é a minha última ministração desse mês de abril. Volto na terça-feira, dia 2 de maio, para então celebrar mais um personagem bíblico. Nós vamos estudar e conversar sobre Noé e as coisas pertinentes à sua vida e à sua história. Enfim, nesse mesmo formato, com bastante calma e pedindo a Deus misericórdia. Então hoje eu quero falar com você em Gênesis 25 e ler aqui com você o que o texto diz. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, gerou a Zimrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Joquzã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E aí a Bíblia diz: Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E o versículo 9 diz: e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente ao Manre, que Abraão comprou para sepultar a Sara. Eu falei sobre isso nesta semana, na terça-feira. Então, nós chegamos então ao desfecho e ao momento em que Abraão rende a sua vida ao Senhor. E o texto de Gênesis 25, 7 diz que ele morreu com 175 anos. Vamos fazer uma conta simples. Quando o Senhor o chama para ir para uma terra que lhe mostraria em Gênesis 12, o texto diz que Abraão tinha 75 anos. Então, Abraão viveu 100 anos da sua vida seguindo a orientação de Deus, seguindo a direção de Deus. Interessante que houve na mente de Abraão um momento em que ele próprio diz para Deus o que ele está pensando. O Senhor tem me dado bens, mas o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer ou Eliezer, eu não tenho filhos. E agora nós nos deparamos com esse homem rendendo a sua vida ao Senhor. E se o Isaque teve filhos com 60 anos, significa que o Abraão viu os seus netos, a descendência a partir de Isaque. E não só isso, como também conversei com você essa semana, ele casou depois de estar viúvo de Sara, depois da morte de Sara, com Quetura, e tem filhos. Então ele vê a sua descendência crescer. Eu não quero entrar no mérito de como foi isso hoje, porque a gente já se ocupou durante todo o mês em falar. Mas só te lembrando da bênção de Deus sobre a vida de um homem, que tudo era impróprio na sua vida e não havia esperança alguma, mas por conta de confiar em Deus, de celebrar ao Senhor a sua vida, suas escolhas, seus propósitos e, por conseguinte, resultados que algumas pessoas gostam de chamar de destino. Nós vamos fazer uma leitura aqui nesse contexto do bojo da história de Abraão, de um homem que, por conta de decisões que tomou, resultados vieram diferentes na sua vida. E eu repito, que muitas pessoas chamam de destino. A nossa sorte, resultados da nossa vida, são provenientes das nossas escolhas. Nós escolhemos ou não servir a Deus, nós escolhemos ou não reconhecer a Cristo como nosso Senhor, nós escolhemos com quem vamos nos casar, com quem nós vamos viver, nós escolhemos na nossa vida. E todas essas escolhas trazem resultados.
E nós estamos agora diante de um homem que falei com vocês ontem, que foi reconhecido pelas pessoas que com ele moravam. Na terça-feira eu falei que ele era reconhecido como o príncipe de Deus no meio deles. Aonde esse homem estava, não é que ele fazia diferença, mas Deus nele mostrava-se diferente em relação à maneira comum da vida de todas as outras pessoas. E obviamente que nós temos que pensar o que a nossa existência tem promovido na nossa própria vida em relação às coisas de Deus, em relação a Deus, mas também em relação à nossa casa, à nossa família, em relação ao número de pessoas que nós conhecemos. Você estando aí pode pensar, mas minha vida não tem muito significado, ninguém se importa muito comigo, que adianta tanta coisa, nada, não adianta eu ficar preocupado com isso. Enfim, tenha certeza de uma coisa, por mais simples que você seja, por menos influente que você seja, sempre tem alguém que presta atenção em você, está interessado em ouvir o que você diz, está interessado em saber o que você pensa, e sempre, por mais simples que seja a vida de alguém, por menos notória que seja, ninguém vai escrever livro sobre mim, sobre você, beleza, talvez seja assim. Sempre na vida nós vamos ser influenciados por outras pessoas e vamos influenciar outras pessoas. E por mais simples ou simplório que seja cada um de nós, sempre vai haver alguém que tenha prazer na nossa existência e tenha prazer de nos ter perto. O problema é que a gente mede essas coisas pela negatividade, pelas pessoas que a gente olha e percebe que elas têm certas reservas para conosco. E aí então a gente coloca todo mundo na mesma visão e acha que ninguém se importa. Deixa eu falar para você, tem gente pertinho de você que se importa com você. Por menos importante que você entenda ser ou até seja, sempre há alguém que se importa com você. A sua vida, a sua existência, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, sempre tem alguém que se importa. E se você não tem capacidade ou condições de, com seus olhos humanos, com seus ouvidos, com seu entendimento, perceber isso, creia, ao menos na palavra. Deus se importa com você. Foi por você que Jesus Cristo morreu, rendeu a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia para lhe garantir que aquele que serve ao Senhor Jesus viverá eternamente. Creia que a sua vida é importante, custou o sangue de Cristo, sua vida tem valor. Não precisa se ensoberbecer com isso, nem achar que é melhor do que alguém. Mantenha-se na sua simplicidade. Faça o que você foi chamado a fazer. Eu lhe garanto que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. A palavra diz que os olhos de Deus repousam sobre o justo. A palavra diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E a Bíblia diz que aqueles que trilham um caminho reto lhes servirão. Entenda, compreenda, acredite. Sua vida tem valor, porque ela foi gerada, idealizada e proposta por Deus. Que a glória, que a graça do Senhor esteja presente em nós. E como será bom quando chegar o momento de rendermos a nossa vida, podermos estar bem juntinhos do Senhor. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.